Se você está com medo de se expor ao Bitcoin, esse vídeo é para você. E se você acompanha o conteúdo do canal aqui com frequência, então já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, recentemente, o Bitcoin entrou no top 5 dos maiores ativos do mundo, ultrapassando Google, Prata e Amazon. Então, o preço subiu recentemente, 15% aqui em abril, e aqui a gente vê, então, essa classificação dos maiores ativos do mundo. Então, em primeiro lugar, a gente tem o ouro, em segundo lugar, a gente tem a Apple, em terceiro, Microsoft, quarto, Nvidia, e aqui a gente tem o Bitcoin. Então, o Bitcoin acaba de passar aí com a recente valorização o Google, a Prata e a Amazon. Então, o market cap do Bitcoin já passou de 1,8 trilhões de dólares. E para chegar no ouro, então, ainda tem bastante chão, o que mostra, inclusive, o potencial do Bitcoin se ele continuar se valorizando e se desenvolvendo como uma potencial alternativa ao sistema financeiro global atualmente. E o ponto que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje é o risco de não ter Bitcoin. Muitas pessoas falam sobre a volatilidade do Bitcoin, que elas preferem investir de forma conservador. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o Bitcoin como um investimento conservador, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre o risco de não ter Bitcoin e vou mostrar algumas notícias aqui para vocês. Então, a primeira notícia aqui da Forbes, porque a maior gestora do mundo está apostando no Bitcoin. Eles estão falando então da BlackRock, que opera o maior ETF do Bitcoin do mundo, o iShares Bitcoin Trust, ou IBIT, com 310 bilhões em ativos sob gestão. Essa notícia é de dezembro de 2024, isso daqui já pode ter aumentado, eu acredito que sim. Outra notícia aqui da Block Trends, então, ETFs da BlackRock de Bitcoin somam entradas de 1,2 bilhão na semana. E aqui fala, então, da gestora BlackRock, que teve aí, então, uma entrada bastante significativa de dinheiro nos ETFs, os ETFs da BlackRock e outros ETFs ligados a Bitcoin, fundos ligados a Bitcoin, cresceram muito e as empresas também que detêm Bitcoin no caixa se valorizaram muito, vamos falar um pouco sobre isso também. Aqui notícia da Exame, BlackRock chega a 130 bilhões de reais em Bitcoin após retorno de aportes em ETF. Então, aqui notícia até um pouco anterior, um pouco mais antiga, setembro de 2024. Então, o mercado está crescendo. Para quem não sabe, a BlackRock então, é uma das maiores gestoras do mundo. E se eles colocaram o pé no Bitcoin, por que a gente deve ignorar essa tecnologia aí que está mudando o mundo? Então, não é mais possível dizer que o Bitcoin é algo fora do sistema financeiro tradicional, no sentido de que é irrelevante. Então, assim como grandes fundos, grandes bancos têm posições em ouro, agora grandes fundos, grandes bancos, países passam a ter também posições em Bitcoin, reservas em Bitcoin e por aí vai. A gente já viu estados aí adotando o Bitcoin como moeda corrente, como El Salvador. Inclusive, a maior potência global hoje, os Estados Unidos, falando de criar reservas aí estaduais em Bitcoin. Além disso, a gente tem a corrida do ouro, ou talvez a corrida do Bitcoin no cenário empresarial. Então a gente tem empresas como a MicroStrategy fazendo caixa em Bitcoin. Eles começaram, se eu não me engano, em 2020, se eu não me engano, em agosto de 2020, mas faz mais ou menos 5 anos, e desde então eles tiveram 2.900% de valorização em dólar. É uma valorização brutal aqui das ações da MicroStrategy, a famosa MSTR. E aqui a gente tem então uma empresa brasileira, a Melius, a famosa Cash 3, que mencionou recentemente que vai tentar replicar a estratégia da MicroStrategy aqui no Brasil, e a valorização anual da Cash 3 já é de mais de 125% aqui em reais, certo? Então, basicamente, quem está de fora está deixando muito dinheiro na mesa, porque existe uma demanda muito grande por empresas que fazem caixa em Bitcoin, por ETFs de Bitcoin, por fundos de Bitcoin, pelo próprio ativo em autocustódia. Então, existe uma corrida nesse sentido, e quem está ignorando aí essa demanda pelo ativo vai ficar para trás, vai perder essa corrida. Existem algumas formas de perder dinheiro e uma delas é deixar de ganhar dinheiro. Pode ser que o sistema financeiro global migre
para um sistema lastreado no Bitcoin, e isso pode fazer com que o preço do Bitcoin se valorize bastante. A gente tem o ouro aqui com 22 trilhões de market cap, mas a gente tem mercados muito maiores, como o mercado da dívida, o mercado imobiliário, o mercado acionário. Inclusive, um dos motivos pelo qual esses mercados estão tão esticados e com um preço tão alto é a questão da moeda. Então, uma moeda fiduciária que a gente tem hoje, que os bancos centrais permitem a impressão sem lastro da moeda, sem lastro em ouro, né, que desde 1971, então o dólar, por exemplo, não tem mais lastro em ouro. Eu tenho um vídeo bastante assistido aqui no canal, que é o que aconteceu em 1971, recomendo que você assista então. E desde que a gente tem então as moedas fiduciárias, e basicamente as moedas perdendo valor ao longo do tempo, as pessoas não podem mais deixar poupar o seu dinheiro em moeda fiduciária, em moeda fraca, seja ela o real, que é uma moeda mais fraca, ou uma moeda menos fraca, que é o dólar, mas o fato é que todas essas moedas já perderam aí mais de 80% do poder de compra, e é uma questão de tempo até elas continuarem perdendo o poder de compra. Então as pessoas não podem mais deixar seu dinheiro em moedas fiduciárias e têm que migrar para ativos que são escassos. Então elas vão para o ouro, elas vão para ações, elas vão para Apple, Microsoft, estão indo para o Bitcoin também. O fato é que elas têm que fugir das moedas fiduciárias, senão elas vão ser diluídas, senão elas vão ser obliteradas aí por esse sistema de moedas fiduciárias, então, pelo efeito Cantillon, e elas precisam migrar. Então, boa parte dos mercados aí que estão muito precificados, que estão muito esticados, aí estão nessa faixa de preço em função da impressão de dinheiro e das moedas fiduciárias. E para ilustrar isso com um gráfico, eu gosto muito de mostrar aqui o M0, a base monetária do Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, e vocês podem ver aqui que desde 2008, com a crise do subprime, basicamente o sistema estava colapsando, e ao invés de corrigir o sistema, eles imprimiram mais dinheiro e aumentaram o tamanho da bolha. Então a gente tem aqui desde 2008, com a crise do subprime, cada vez mais dinheiro sendo criado pelo Banco Central, e de uma forma que, enfim, não tem como explicar isso mais facilmente senão mostrando o gráfico que está aqui na tela para vocês. Então, basicamente, a expansão da moeda está acontecendo de forma cada vez mais acelerada. As pessoas estão tendo que migrar aí para ativos físicos, para ativos escassos, e não existe, talvez, um ativo mais escasso que o Bitcoin. Por quê? Porque se existe mais demanda por ações, as empresas aí podem emitir mais ações, podem criar mais empresas listadas em bolsa e pode acontecer uma bolha nesse mercado que uma maior demanda vai gerar um maior número de ações. Se tiver maior demanda por imóveis, teremos mais imóveis, então teremos um boom na construção civil e a demanda por imóveis gera mais imóveis. A demanda por ouro gera mais ouro, porque embora a gente tenha aí uma limitação física, tem alguns locais onde não é viável economicamente extrair ouro pelo preço atual do ouro, mas se o preço aumentar, pode ser que se torne viável. Então a gente tem sim uma taxa de inflação do ouro, que se eu não me engano gira ali em torno dos 3% ao ano, mas o Bitcoin não. Existem no máximo 21 milhões de unidades de Bitcoins que serão minerados em toda a história, vários foram perdidos e por maior que seja a demanda por Bitcoins, não tem como criar mais Bitcoins. Então é talvez um dos ativos mais escassos que já foram criados, que já existiram na história da humanidade, e talvez ficar de fora dessa possibilidade, desse potencial desse ativo pode ser muito arriscado, você pode ser diluído aí no sistema fiduciário. Lembrando sempre que nada disso é uma dica de investimentos, é a minha percepção pessoal sobre o assunto, e se a gente vê então grandes players como a BlackRock, os maiores bancos do mundo e por aí vai, entrando no Bitcoin, comprando Bitcoin ou se expondo ao ativo, oferecendo soluções referentes ao ativo, talvez a gente deveria também pensar e entender o assunto e estudar o tema. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha alertado vocês aí sobre o que está acontecendo no mundo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, clique no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.